bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio. A gente está matando a saudade de longe. Obrigado por ouvir os conselhos que eu coloquei lá no grupo da igreja, para manter as cadeiras bem afastadas como estão, para cumprimentar só de longe. Então, de longe, assim, fala com quem está mais perto de você. Fala, que bom que você está aí. Que bom que você veio. E nessa hora eu queria orar com você. Se você puder permanecer de pé só mais um pouquinho. Eu estava pensando, querido, quantas pessoas estão passando por um sofrimento intenso nesses dias. Principalmente os idosos e as crianças que fazem parte do grupo de risco. E às vezes a gente não sente a dor dessas pessoas. Mas talvez você tenha alguém estava me contando sobre a mãe da Dicinha, eu não lembro quem, Dicinha, que me contou. Às vezes ela fica lá na rua e quando alguém vai chegando ela corre, é mais ou menos assim. Ela corre, foi você que me contou, né, Breno? O Breno que me contou. Agora você imagina o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico dessas pessoas, querido. Eu vi um vídeo há poucos dias de algumas senhorinhas tentando fugir de casa, pulando lá, o filho armou algo na porta assim, e ela pulando. A gente ri, mas isso é muito sério. O prejuízo psicológico dessas pessoas, o tratamento que elas vão ter que passar. E infelizmente, eu digo infelizmente porque não poderia ser assim, quantos estão desviados por não estarem frequentando cultos públicos. E eu já tenho ensinado, você não depende disso. Esses dias eu repostei um trechinho de uma mensagem que eu digo que o culto de domingo não vale nada. Essa reunião aqui não é nada se eu não tiver um comprometimento de me relacionar com Deus. É exclusivamente eu e Ele. Meu TSD. Mas eu queria orar por essas pessoas. Eu queria que você pensasse, talvez você tenha dentro de casa alguém, na sua família, algum idoso que está sofrendo. A gente passava pelas ruas e via grupinhos de idosos na praça, jogando baralho nas portas das casas. Eles não estão podendo fazer isso. Eles estão sofrendo por isso. Você pode orar por essas pessoas agora? Feche seus olhos, comece a orar. Comece a dizer, Senhor, nos ajude a ajudar essas pessoas. Nos ajude a ir até essas pessoas, a de alguma forma abençoar essas pessoas. Talvez com uma ligação, com uma mensagem. Eu quero desafiar você, querida, a pensar sobre isso nessa noite. Graças a Deus que no nosso município foi liberado reuniões públicas diminuídas como a nossa aqui, com esse distanciamento das cadeiras, com a necessidade do uso de máscaras. Mas ainda assim é muito doloroso, ainda assim é muito ruim. Mas eu creio num Deus que pode transformar essa situação. E talvez você não está envolvido tanto quanto deveria nesse tempo, mas é um tempo de despertamento da igreja do Senhor Jesus. É um tempo em que Deus está tocando na sua igreja, em que Deus está mostrando coisas para a sua igreja, em que Deus está trazendo de volta o espírito da comunhão, o espírito da intercessão, que Deus está fazendo com que a igreja se desperte como nunca para orar, para buscá-lo. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, então não é de se assustar que alguns estão se distanciando do Senhor, mas ao mesmo tempo que alguns se distanciam, outros se aproximam, pessoas que estão se voltando para Deus, a nações, a líderes, a presidentes, a líderes de nações, de estados que estão se voltando para Deus e levantando clamores em suas nações. Nós oramos pelo nosso presidente porque ele também tem ouvido a voz do Senhor, ele tem entendido a necessidade de estar em Deus, de entregar a nação na mão de Jesus. Por isso nós oramos essa noite, Pai.
Nós cremos no poder da oração, nós cremos que ao clamar o Senhor pode mover algumas coisas, mas eu quero orar como pastor dessa nação, e eu quero orar dizendo: eu entendo que o Senhor está nos chamando a atenção, eu entendo que o Senhor está nos corrigindo em algumas coisas, e nessa noite eu digo sim à tua correção, sim à tua correção. Tu és um pai que corrige a seus filhos, aqueles que você ama, e é isso que a tua palavra declara. Então nós dizemos sim, nós aceitamos a tua correção, Senhor, nós aceitamos o teu chamado de atenção, e nós queremos melhorar e mudar a nossa vida, e nós oramos pelos nossos idosos, pais, avós, bisavós, homens e mulheres que estão sofrendo nesse tempo de quarentena. Nós oramos pelas nossas crianças, que têm ficado, ó Deus, trancafiadas dentro das suas casas. Pais que estão sofrendo porque não estavam acostumados a lidar com as crianças 24 horas por dia. Obrigado porque o Senhor está ensinando os pais a fazerem isso. Então ensina cada um, dá graça, Senhor, e que seja um tempo de transformação, não só da tua igreja, porque o Senhor não ama só a tua igreja, o Senhor ama o mundo todo, e que o teu amor possa alcançar toda a humanidade nesse tempo. Obrigado pelo ar que está despoluído, obrigado por muitas coisas boas, pela natureza que está se recuperando, e obrigado pela tua correção e pela tua chamada de atenção, Pai. Nós dizemos sim a isso. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar aí. Estava meditando numa palavra, e tem coisas que se repetem, são coisas que já aconteceram e vão acontecer de novo, e até o reino de Cristo, até enquanto Cristo estiver governando, a Bíblia diz que quando Ele estiver governando, alguns ainda se levantarão contra o ensino dEle, contra o governo dEle, contra a majestade dEle. Até no reino milenar vai ter essas coisas. E eu estava pensando sobre uma palavra que eu ministrei alguns dias atrás, eu acho que foi na nossa primeira live, aquela que ficou... Não vou falar não. Ficou muito ruim, né? Aquela que nós fizemos lá em casa. Horrível. E aí tem curioso que vai ver essa live no Facebook e vai lá procurar a live ruim, né? Só para ver. Eu sei que tem. Mas naquele dia eu falei: que voz que você tem ouvido? A quem você tem ouvido? Qual é a palavra que tem chegado aos seus ouvidos? E que tem te motivado, e que tem te influenciado, e que tem te feito melhor ou pior? Quem você tem ouvido? E aí, orando pelo culto de hoje, orando para que o Senhor, para que o Espírito Santo me desse uma palavra para esse culto, sobre o que Ele gostaria que eu falasse, o Espírito me trouxe ao coração a carta de Tito. Aí fazendo menção ao Tito, né? Saudade do Tito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na Epístola de Tito, no capítulo 1. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10. No celular fica fácil achar, né? Você digita, ele já vai lá direto, né? Você é esperto. Cadê? Queria ver alguém folheando a Bíblia aí, procurando Tito. Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Diz assim: olha, porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagaleras e ludibriadores, minha versão é a King James, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Um dos seus profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Olha o versículo 13. Muito obrigado, filha. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto,
repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Olha para mim, querido. O Senhor está usando essa carta para nos despertar. E esse tempo é um tempo em que a gente precisa estar atento a isso. Porque é um tempo que a gente está mais dentro de casa. Está lá, liga a televisão, internet, é vídeo de tudo quanto é tipo de gente no mundo. Tudo quanto é conselho. Eu, às vezes, eu sou meio radical, sou um pouco radical. Não, talvez eu seja muito radical, não sei. Só você que deve me responder isso. Mas às vezes, para trás chega com o vídeo, olha pastor, olha aqui o que esse cara falou, que coisa interessante. Eu pergunto, quem é ele? Quem é esse cara? Não, o que ele estudou? Como que ele chegou a isso? De onde ele buscou? De onde ele aprendeu? Qual a instrução que ele teve? Qual o conselho que ele recebeu? Qual a formação? E nessa era de, como é que fala influenciadores digitais em inglês? Hã? O que falou? Como é que é? Fala aí, fala alto. Influencer. Esses caras aqui, essas mulheres, esses caras que ficam na internet influenciando os outros. Digital influencer. Quase falei certinho, né? Não? Mas aí tá lá todo mundo, e deixa eu te falar, querido, e você tá lá assistindo. A roupa que você veste é porque um digital influencer falou que está na moda. Corte de cabelo, seu próximo corte que você já está pensando, a cor que você vai pintar, o adereço que você vai usar, já é fruto de alguém que foi lá e falou, agora é isso que está. Hoje eu ouvi uma palavra sobre o Evangelho. Luiz Hermínio estava contando que ele foi num congresso de missões. E aí um dos caras de maior nome sobre missões no Brasil, esqueci o nome dele agora, mas ele fala lá no vídeo, falou sobre o Evangelho, e ele foi citando que o Evangelho é transcultural, o Evangelho é cultural, é anticultural, é não sei o quê. E ele foi mostrando que o Evangelho, ele transcende todo e qualquer entendimento cultural, porque, pensa bem, nós estamos aqui no Brasil, a nossa cultura, e o Evangelho está aqui, está sendo pregado, mas eu não posso deixar que a cultura do Brasil modifique, transforme ou de alguma forma deforme o Evangelho. Porque o Evangelho é a cultura do céu. E quando a gente pensa em hierarquia, o céu está sobre todas as coisas. Aquilo que é divino está sobre aquilo que é humano. E eu estou falando isso porque eu quero entrar na questão do Evangelho. Porque o conselho da carta que nós lemos diz assim, olha, não deixe que essas pessoas fiquem fazendo isso. Preste atenção no versículo, ele diz assim, olha, porquanto há alguns insubmissos, tal, e ele fala, principalmente aqueles que são da circuncisão, então eram pessoas que haviam se convertido ao Evangelho, mas que continuavam exigindo a circuncisão física dos homens, sendo que Deus, e Paulo já tinha dito isso, dizendo, olha, a circuncisão agora é no coração, você não precisa mais passar por essa circuncisão física, mas alguns judeus convertidos, e alguns convertidos que se tornaram judeus, eles queriam implantar isso na igreja, e Deus está dizendo, a carta de Tito está dizendo, não faça isso, não é por aí, esses caras eles estão distribuindo, ensinando coisas que não é segundo o Evangelho de Cristo. E aí ele diz assim, olha,
é necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Eu já contei para vocês da mulher que era minha aluna no seminário, que chegou e falou, não, porque Deus falou comigo que tem que ser assim. Eu acho que o assunto era sobre o jejum. E aí na aula eu disse para ela, mas a Bíblia, não, mas um anjo desceu do lado da minha cama e falou comigo. E eu disse para ela, mas a Bíblia diz, Paulo aconselha que ainda que desça um anjo do céu, ou que eu mesmo pregue outro evangelho, que não seja aquele que foi pregado por Cristo, que não seja esse que tem sido pregado, que seja anátema, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Então eu quero despertar você nessa noite, querido, para te perguntar, o que você está ouvindo nesses dias? O que você está lendo nesses dias? Qual é a influência? Por exemplo, a gente já não está mais, e graças a Deus a gente está saindo, né? E agora dia 21 parece que é o dia da renovação da concessão daquela TV, né? A maior e a mais prejudicial. E parece que está alguns dizendo que não vai ser renovada, a gente não sabe, não é da minha alçada falar sobre isso, mas quando você liga, eu, por exemplo, só assisto reportagem e às vezes assisto nessa TV, não dá para assistir. Só fala mal do nosso presidente, só fala mal, só quer. E tem gente que está lá e que participa e que sai ainda respondendo, aceitando, concordando, sem fazer uma análise. Não estou aqui defendendo o presidente, não estou defendendo ninguém, mas eu estou dizendo cuidado com o que você está ouvindo. E aí vem as lives que estão na moda agora, de pastores e cantores. E aí eu estou trazendo para o mundo gospel. Nós já vimos pastores pregando e brigando nas redes sociais, discutindo sobre N assuntos nas redes sociais. E aí eu pergunto, o que isso tem a ver com o reino de Deus? O que isso tem a ver com o evangelho de Jesus? E aí a gente vê dentro das casas as confusões, por causa de um estar ouvindo, não, mas porque o pastor fulano falou ontem na live isso, não, mas o pastor ciclano, não, mas é porque o pastor Magno Júnior falou, não sei o que, não, mas o pastor Marlos Malafaia falou outra coisa, e cada um vai falando, querido, e deixa eu te falar, ei, nós temos a Bíblia. Nós temos a palavra. Sabe por que a Bíblia diz que o homem se perde? Por que a humanidade perece? Por falta de conhecimento. O pastor tal falou isso, então deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Não, a Bíblia não fala sobre isso, então também não vou falar. Porque se na palavra de Deus não fala sobre determinado assunto, é porque esse assunto não é relevante. E ele não precisa estar nos meus lábios. A Bíblia é completa, tudo que você precisa está aqui. Mas a gente insiste, querido, em ficar sendo dominado. Esse foi o erro de Adão e Eva lá no jardim. De ouvir uma voz estranha, de ouvir a voz da serpente e ceder à tentação. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você absorve, cuidado com o que está forjando a sua mente. Você está me entendendo? Amém? Sim ou não? Eu preciso falar isso para vocês, eu sou o pastor de vocês, eu preciso cuidar de vocês. Cuidado com o que você está ouvindo, querido, cuidado com o que está forjando você, cuidado com o que está te influenciando. Não tem problema. Os meninos, eu quero até honrar aqui, cada um que trabalhou, os meninos do louvor aqui, galera que essa semana, Flávio, a gente trabalhou a semana toda aqui na igreja, preparando para ter o culto. Deus honre vocês e abençoe vocês, tá? Eu quero ofertar na vida de vocês. Abençoe a minha vida para que eu possa abençoar a sua.
Ore por mim para que eu possa ter condição de ofertar. Eu falei isso com Deus lá hoje orando. Eu quero ofertar na vida deles. Eu vou fazer isso no nome de Jesus. Amém? Amém. O que eu estava falando? Esqueci. Mas olha, querido. Como é que é? Eu preciso cuidar de vocês, eu preciso falar isso para vocês, eu preciso dizer cuidado, pelo amor de Deus. E aí a gente lembrei que nós estávamos aqui comentando, e esses meninos, eles são muito fofoqueiros, né? Gostam de falar mal dos outros. E a gente está falando, e ele fala assim, pastor, não me preocupa não, porque se na hora da live do culto tiver a live da Marília Mendonça, eles ligam as duas, aí ele muta a live da igreja e fica ouvindo a da outra. E a gente ri com isso, mas deixa eu te falar, tem gente que é tão cara de pau que posta até nas redes sociais. Daqui, da CLPA. Que estava assistindo a live de quem? Do Bruno e Marrone, nem sei se teve live dele. Só para você entender. Que estava assistindo a live do... Como é que é o lá? Gustavo Lima. Nossa, foi a melhor live. Nossa, pastor, você tinha que ver a live do Gustavo Lima. Aí eu fui ver a live do Guedes. Eu falei com ela, não dá graça não, porque ele não vai ficar bêbado. Porque diz que a live do cara foi boa porque ele ficou bêbado, né? Ficou chapado lá. Não vai dar nem graça assistir a do Guedes, não. Guedes, como é que é? O que Guedes? Gabriel Guedes. Não vai dar nem graça porque ele não vai ficar bêbado. Tomara, eu não assisti, mas tomara que ele tenha ficado bêbado do espírito, né? Eu vi só um pedacinho lá, ele no teclado. Mas mesmo assim, querido, o que esses caras, quem são eles que estão ministrando sobre a vida de vocês? O que você está absorvendo? O que você está alimentando? Qual é o alimento que tem chegado ao seu coração? Qual é o alimento que tem sustentado você nesses dias? Sabe, eu tomei uma decisão na minha vida. Poucos dias, agora, nesse período de quarentena. E todos os dias eu acordo. E antes de eu levantar, antes de eu sair da cama, eu canto para Ele: que sejas meu universo. Que sejas cada um dos meus pensamentos. Que seja a luz em minha janela. Querido, eu procuro Deus. Eu acordo dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E eu quero que o Senhor seja todos os dias o primeiro na minha vida. Não faço outra coisa antes de dizer para Ele: você é o meu universo, é tudo para mim. Mas na live eu não quero saber, querido, nem na live da CLPA, não é sobre isso, não é sobre o que o pastor David está pregando, é sobre o que a palavra diz. E Paulo está dizendo: olha, existem algumas pessoas que você precisa ter muito cuidado com elas. Não, mas o que ela falou, o que aquela pessoa falou é verdade. O que o fulano falou lá na live é verdade. Olha o que Paulo está dizendo sobre essas pessoas. Ele está dizendo: olha, esse testemunho é verdadeiro. O que eles falaram é verdade. Eles falaram que os cretenses são mentirosos, são feras malignas, glutões, preguiçosos. Ele diz: o que eles falaram é verdade. Eles não estão falando mentira não, porque não é sobre o que eles falaram, é sobre quem está falando. Eu vou dizer de novo para você, querido, não é sobre o que estão falando, é sobre quem está falando. Porque a palavra de Deus, ela é viva, e quem está ministrando sobre você está impartindo alguma coisa sobre você, e você está lá se alimentando muitas vezes de coisas pagãs. Não, mas o que ele está falando é verdade, tá? A construção da Torre de Babel era uma realidade, mas não era segundo o coração de Deus. Paulo, quando ele fala sobre falar a verdade, ele fala: até a verdade deve ser dita em amor. Então não é sobre o que estão falando, mas é quem está falando. Por isso que quando me procuram, fala: pastor, se eu podia fazer aliança com o pastor fulano de tal. Eu falo: cara, eu não conheço, eu não vivo. Eu quero ter aliança com quem senta à mesa comigo, que come o mesmo pão que eu como. Que eu conheço o casamento, que eu conheço a criação dos filhos. Que eu conheço como ele lida com dinheiro, que eu preciso conhecer. Nós vimos nesses dias a revolta de um pastor de renome na nossa nação, revoltado com todos os outros pastores, e foi para as redes e descascou e derramou toda a sua dor nas redes sociais.
E quando a gente comentou sobre isso também, porque como eu disse, os meninos são muito fofoqueiros, eles falam sobre tudo. E aí, a gente comentando aqui, eu falei, cara, ele deve ter tido uma decepção muito grande, ele deve ter lidado com pastores tão corruptos, que isso matou o coração dele. Eu entendo isso. E nessa noite eu estou dizendo para você, querido, como seu pastor, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com quem te influencia. A gente estava comentando, né, Marlos? O Marlos é o mais fofoqueiro de todos. A gente estava comentando sobre uma pessoa que a gente ama tanto, é do nosso coração, mas que só cola com gente porqueira. Quando você assusta, cadê o fulano? Está colado com quem é porqueira, com quem não tem uma vida de retidão em Deus, que tem desvios de caráter terríveis. Não fica pré-julgando, será quem é? Será quem é? Não te interessa quem é. Se interessasse eu tinha falado. Então, querido, cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com quem está te aconselhando. Eu estou com problema no meu casamento, aí eu procuro alguém que tem mais problemas que eu para me aconselhar. Você tem que procurar alguém que é modelo para você, que é um padrão daquilo que você quer viver em Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Amém? Não, mas os caras estão falando a verdade, tá? O testemunho dele é verdadeiro, portanto, repreenda-os. E não é de mansinho não, é com severidade, para que se submetam a uma fé sadia. Diga comigo assim, fé sadia. Se Paulo está dizendo de uma fé sadia, é porque existe uma fé doente. Sim ou não? Sim. Existe uma fé disfuncional, existe uma fé que não é uma fé real, uma fé sustentada na palavra, que é uma fé que é uma mentira. E Paulo está dizendo, olha, repreenda essas pessoas para que se submetam a uma fé sadia, uma fé saudável. Se a minha fé é uma fé saudável, querido, eu tenho tudo, porque eu tenho um pai, e um pai é aquele que dá tudo para o seu filho. Um pai é aquele que quer o melhor. Se a minha fé, ela me faz ter guerras e conflitos e confusões com meu irmão, essa fé não é uma fé sadia. E aí Paulo vem e está dizendo, olha, para de dar ouvidos a essas pessoas, porque elas estão. E aí quando ele fala sobre a influência dessas pessoas nas casas, eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Tem gente que está sendo pastoreado por homens que você nem nunca ouviu falar, não sabe nem o caráter deles, não sabe nem como eles lidam com a fé, com a vida. E Paulo está dizendo, cuidado, Tito, fique esperto, corrija, repreenda essas pessoas. E Tito era um pastor, um jovem pastor, então Paulo está dizendo, olha, você precisa ter uma postura, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Querido, sabe como que a corrupção do evangelho começou? Quando o evangelho chegava num lugar, imagina o evangelho chegando hoje no Brasil, só para você entender. Imagina que o evangelho chega hoje no Brasil, nesse tempo de quarentena, onde existe uma norma dizendo, olha, não cumprimente as pessoas dando as mãos, não abrace ninguém, sente bem distante um do outro. E a gente está aqui, podia ter diminuído, né? E aumentado o espaço e diminuído as cadeiras. Acho que a minha fé foi muito grande. E aí o evangelho chega. Aí chega, rasga para nós, olha, Jesus
Houve alguém que um dia te amou e ele morreu na cruz por você, ele é Jesus, e ele te salvou, e você precisa reconhecê-lo como Senhor, e ele dá, e aí eu prego o evangelho, e a Hasla aceita Jesus, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus na minha vida, e eu reconheço como Senhor. A Hasla é casada com o Marlos, eles começam a se desenvolver no evangelho, e o Marlos fala, não, eu sou pastor, eu vou abrir uma igreja, tá, o Marlos vai abrir uma igreja, CLPA do bairro Kennedy. Ele abre lá uma igreja, e aí ele vai fazer o estatuto, a norma, o manual da igreja, e no manual da igreja ele está dizendo, aqui ninguém pode cumprimentar o outro com aperto de mão. E aí eu lembro lá da série que eu estava assistindo, que eles se cumprimentavam assim. Então a partir de hoje, é uma lei que nós vamos cumprimentar assim. A Bíblia está dizendo assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Quem sabe o que é ósculo santo? É beijo. A Bíblia fala isso. Não, mas aqui não. Aqui ninguém cumprimenta assim, porque aqui o evangelho. Mas é o seu evangelho ou é o evangelho da Bíblia? Eu estou falando de uma coisa bem rasinha, bem superficial, para você entender que isso é muito profundo. É assim que o evangelho foi perdendo as suas características cristãs. Porque foi chegando e foi sendo mudado à medida da minha conveniência. E deixa eu te falar, não é diferente hoje, não é diferente agora. Porque muitos de nós vivemos um evangelho segundo a nossa conveniência. Então o que tem? O que tem que a Bíblia diz não. Não, mas não tem problema. Não, mas a Bíblia diz que tem problema. Não, mas a minha igreja permite. E a CLPA tem esse estigma, né? A CLPA pode tudo. Já ouviu falar isso alguma vez? Eu disse já um monte, né, Dias? A CLPA pode tudo. E um dia a pessoa me perguntou, pode? Eu falei, pode. Pode mesmo? Pode. É mesmo, pastor? Lá pode tudo, pode tudo. Pode até ir para o inferno. A escolha é sua. É você quem decide. Nós temos o nosso manual, a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É ela que nós nos debruçamos e é ela que é ensinada todos os dias. Agora a escolha é sua. Tá ruim essa palavra? Não, mas é essa que é para hoje mesmo, não tem jeito não. Pode estar ruim que é ela mesmo. E aí Paulo fala assim, olha, cuidado com essas pessoas, cuidado com essas influências. Pessoas que começam a ver defeito em tudo, erro em tudo, não sei o quê. E ele diz assim, para as pessoas puras, tudo é puro. Mas para as pessoas impuras, para as pessoas corrompidas, tudo é impuro. Porque tanto a razão deles, a racionalidade deles, quanto a consciência deles, é pervertida. Eu não vou adentrar aqui nessa questão da perversão, querido, que é algo que Deus tem falado comigo nesses dias. Mas eu quero te alertar uma coisa. Romanos capítulo 12 diz que nós temos que transformar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente pervertida é uma mente que nunca consegue ver o lado bom das coisas, só o lado ruim. Uma mente pervertida é uma mente impura. E aqui não está falando só de perversão sexual, está falando de todo tipo de perversão. Uma mente pervertida é uma mente que não consegue o equilíbrio emocional necessário para lidar com gente. E carrega em si mesmo acusações, e carrega em si mesmo tantas disfuncionalidades que às vezes são pessoas difíceis até de conviver, ou então elas dissimulam a convivência. E o conselho dessa carta é: cuidado com esse tipo de gente, cuidado com pessoas pervertidas. Cuidado com pessoas cuja mente não é pura, cuidado com pessoas cuja mente é corrompida.
E no último versículo que lê, ele diz assim: eles dizem conhecer a Deus. Está falando dessas pessoas que estavam falando a verdade a respeito dos cretenses, mas que eram pessoas insubmissas, perversas, corrompidas. E ele está dizendo assim: essas pessoas afirmam conhecer a Deus, mas Paulo está dizendo, nós sabemos que elas não conhecem, por causa das suas... O quê? Quem sabe? Você leu aí? Suas práticas, seus atos, suas atitudes, suas obras. Essas pessoas dizem conhecer a Deus, mas não conhecem. E nós sabemos disso pelas suas atitudes. Você quer andar com alguém, você quer conhecer alguém, olhe as atitudes dele. Olhe como essa pessoa se comporta, olha como ela fala. Não apenas quando está diante de você, procure saber como é a convivência. Esses dias uma pessoa me ligou, pedindo ajuda. Sabe que a gente abrigava. Posso ouvir um amém? Nós abrigávamos pessoas aqui, nós não vamos abrigar mais pessoas aqui. Nós abrigávamos, e essa pessoa então sabia disso, e me ligou pedindo... Coloca vocês no meu lugar pelo menos uns 60 dias. Vê se vocês vão falar esse amém aí com todo... E ela me ligou, escuta isso. Não, pastor, eu estou mudado, eu estou transformado, eu sou uma nova criatura, eu agora estou totalmente diferente, o senhor precisa me dar uma chance. E lá no fundinho do meu coração começou a me dar uma vontade de dar uma chance para ele. Ô pastor, por favor, me ajuda. Ele está conversando no telefone. Eu falei, meu filho, olha, nesse exato momento nós estamos reformando a igreja, eu não posso acolher ninguém lá, mas deixa passar essa quarentena, nós vamos, quem sabe, alugar uma casa para... Não, a gente vai te ajudar. E de repente a mãe dele falou com ele alguma coisa. Ele estava no telefone comigo, a mãe dele falou alguma coisa com ele, ele falou, ih mãe, sei o quê? Então, pastor, como eu estava te falando, eu falei, meu filho, deixa eu te falar, se você trata a sua mãe desse jeito, você quer que vir morar comigo? Se você trata a sua mãe, não, aqui, melhora o seu relacionamento com a sua mãe, pede perdão para ela, cura o seu relacionamento, depois você me procura para te ajudar. É sobre isso que eu estou falando com você, querido. Tem pessoas que dissimulam, tem pessoas que apresentam diante de você como boazinhas. Não, observa quem são essas pessoas, cuidado. E não simplesmente se afaste e vire as costas, não, mas seja um canal de mudança, fale a verdade, fale, olha, você precisa mudar. Seu comportamento não é bacana. Eu como pastor, eu uso uma estratégia, uma tática, não sei. Eu digo sempre para vocês, olha, eu bato a porta. Eu já disse muitas vezes aqui, quando eu chego para alguém e falo assim, ei, como que você está? Está tudo bem com você? É porque eu estou sabendo que tem alguma coisa errada. É porque eu estou sabendo que tem alguma coisa desregulada. Então eu estou dizendo para você, deixa eu te ajudar. Se a pessoa abrir a porta, eu entro e ajudo. Se não abrir, não tem como entrar. E eu também não vou ser invasivo. A gente não ajuda quem não pede ajuda. Eu preciso saber que a pessoa precisa e que vai pedir, olha, por favor, você pode me ajudar em tal área? Então aprenda, querido, você que está aqui nessa noite, você precisa de ajuda, peça ajuda. Eu lembro também de uma vez que alguém veio até mim e falou, pastor, eu vou sair da igreja, porque não sei o que e tal. O que aconteceu? Não, porque eu estava precisando de ajuda e ninguém me procurou para me ajudar. Eu falei, você falou com quem? Ele virou para mim e falou, o senhor não ora, não? Se o senhor orasse, Deus tinha te revelado. Eu falei, meu filho, isso é espírito de adivinhação. Eu não tenho espírito de adivinhação. Você está querendo adivinho, não é aqui, você está no lugar errado. Pode sair mesmo, vai para outro lugar. Aqui na igreja, aqui na CLPA, não tem não. Mas tem gente que é assim, não. Deus vai usar o pastor, fala para ele. É por isso que nós nos comunicamos. Mas tome muito cuidado, querido, com as influências que você tem recebido nesses dias, nesse tempo. Porque existem pessoas que afirmam conhecer a Deus, mas as suas atitudes negam.
E ele termina dizendo: e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Não, mas ele está me ajudando. Não, não está. Ele começa dizendo que essas pessoas fazem isso por ganância, por cobiça, só para usurpar de você. Já viu aqueles que fazem alguma coisa para você só para depois jogar na cara e dizer: não, mas eu fiz. A gente já conversou sobre isso aqui na igreja também, aqui na CLPA. Sobre alguém que nós pedimos ajuda num determinado tempo e a primeira oportunidade que teve lançou isso. Não, porque eu ajudei, porque eu... Graças a Deus que alguém veio e me aconselhou: pastor, não procura mais tal pessoa. Não peça ajuda, porque ele ajuda. Você conhece alguém assim? Quem conhece o Flávio aqui? O Flávio não é assim. Você pode ficar tranquilo que se ele te ajudar, ele não vai jogar na sua cara. Mas você entende, querido, que nós precisamos ter uma postura. E isso aqui está dizendo dos outros. Até agora eu só falei dos outros. Não é verdade? Só falei para você: toma cuidado com os outros, toma cuidado com quem você está ouvindo. Então, não foi só isso que eu falei até agora? Sim ou não? Deixa eu falar, tome cuidado para você não se tornar uma dessas pessoas. Tome cuidado para que você não seja uma dessas pessoas que a Bíblia me aconselha a se afastar delas. Tome cuidado para que você não se torne uma pessoa que a Bíblia me diz que você deve ser repreendido severamente. Tome cuidado para que você não seja alguém, como dizem, uma pessoa não grata no nosso meio. Cuidado com isso. E para terminar, eu quero fazer uma afirmação para você que não é uma afirmação para alimentar seu ego, para amenizar a sua dor ou a dor de quem está nos assistindo pela internet. Mas é o que eu acredito no profundo do meu coração. Eu jamais usaria esse microfone, esse lugar de autoridade que Deus tem me colocado para inventar coisas. Quando eu falo com você é porque eu acredito naquilo que eu falo. Mesmo estando sendo enganado, eu continuo acreditando. Se eu falar aqui é porque eu continuo acreditando. E eu quero dizer para você nessa noite que eu acredito nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja no Brasil e no mundo está orando para um avivamento. E muitos profetas têm se levantado, não só na nossa nação, como em todo o mundo, dizendo que esse é o último tempo da igreja na face da terra. E eu sempre ensinei para vocês que depois de uma crise, vem sempre algo muito poderoso sobre nós. Amém? E essa crise que nós estamos vivendo, eu sei que no nosso meio pode haver pessoas que estão passando essa... Graças a Deus, eu só soube de um que perdeu o seu emprego na nossa comunidade. E desse um que perdeu o emprego, a esposa veio e testemunhou dizendo: pastor, mas graças a Deus que à medida que ele perdeu o emprego, eu abri uma nova porta para mim, e eu estou recebendo, e Deus tem nos dado graça. Então eu não tenho aqui na CLPA relato de ninguém que esteja passando por uma profunda necessidade por causa da crise. Mas escuta o que eu estou te falando. Se porventura algum mal alcançar você por causa dessa crise, nós vamos cuidar de você como igreja. Esse é o nosso papel. Queridos, nós nunca produzimos tanto aqui dentro como nesses dias. Nós abençoamos famílias que foram alcançadas. A mulher mandou mensagem para mim agradecendo porque eu direcionei algumas cestas que a Jaqueline e o André direcionaram para mim, e eu direcionei para o pessoal ali do acampamento como é que chama ali? Vale Pastoril. E a mulher mandou mensagem: pastor, muito obrigado, porque mais de 10 famílias receberam cestas básicas. Algumas pessoas da CLPA também receberam. Ontem eu peguei todas as roupas que estavam aqui, porque a gente ia ter que limpar a igreja para o culto. E eu levei aquele carro entupido de roupas.
Quando eu cheguei lá, ela disse: obrigado, pastor, porque isso aqui vai abençoar. E ela falou assim: olha, se o senhor precisar de alguma coisa, se tiver alguém lá precisando, fala comigo, porque eu sempre tenho coisas para doar aqui. Ela é uma receptadora lá das doações. E nós demos móveis. Pessoas foram abençoadas, famílias daqui de perto vieram aqui, tinham um monte de doações aí na porta, e eles vieram: pastor, não pode pegar o fogão da igreja, porque nós ganhamos um fogão para a cozinha da igreja. Depois você vai lá ver como é que está bonitinho lá atrás. Ganhamos um fogão novo para a igreja. Então nós pegamos o fogão da igreja e colocamos aqui, e foi doado. Uma família foi abençoada com aquele fogão. O sofá que estava lá no quarto, nós ofertamos, nós abençoamos. Queridos, nós abençoamos muita gente, e você faz parte disso. Então é por isso que eu entendo quando Deus ele diz que Ele vai nos levar para o deserto para falar de amor com a gente. É por isso que eu acredito que na crise é um instrumento de Deus para fazer algo acontecer. Quando a gente pensa no deserto, e eu já ensinei isso para vocês, e a gente fala: eu estou no deserto, então você está no lugar bom, porque o deserto não falta nada, você não precisa nem trabalhar. Seu papel é montar e desmontar a tenda, mais nada. No deserto o pão cai de manhã, as cordonias vêm voando para você. No deserto a sua sandália não desgasta, a sua roupa não gasta. No deserto você não pega sol porque tem uma nuvem em cima de você. Você não sente frio porque tem uma nuvem de fogo te acompanhando, uma coluna de fogo. Então o deserto é um lugar bacana. Mas é um lugar que muitas vezes a gente está sozinho. Muitas vezes a gente está passando por alguma dificuldade. E eu quero declarar para você, como eu disse, eu acredito que esse é um tempo, como eu tenho visto da minha casa, o cuidado de Deus, como o Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Nem gripe chegou lá em casa. Ainda mais coronavírus, aí que não vai chegar mesmo. Mas eu estou me cuidando. O vidrinho de álcool em gel que está lá na entrada da igreja é o que eu ando dentro do carro com ele. Se você chegar lá em casa, tem outro. Se você chegar lá no meu quarto, tem outro. A gente chega em casa, a primeira coisa: opa, lavou a mão, todo mundo lavou a mão. Chegamos aqui na igreja, lavamos a mão ali. Não estou saindo, só vou no supermercado para buscar aquilo que é necessário. Nós estamos nos cuidando. Mas Deus usa o profeta Oséias. E ele diz assim: cadê? Abra sua Bíblia aí, Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2. Deixa eu ver aqui onde ele fala que ele nos leva ao deserto. Versículo 14. Portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas uvas. Entenda, Oséias está profetizando a destruição e a restauração de Israel. E no meu entendimento, esse tempo é um tempo que Deus está tratando com a igreja dele na face da terra. Eu acredito nisso, querido. Que Deus está... não, Deus veio com juízo sobre o mundo. Não, Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando da noiva. Deus ama o mundo todo, mas o representante de Deus na terra é a sua noiva, é a igreja. Nós somos os representantes. Deus está tratando com a gente. E esse tempo de crise é um tempo de Deus tratar a igreja dele. Mas ele está dizendo: portanto agora eu vou te atrair para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como nos dias em que saiu do deserto ou do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados, e naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, e com os animais que rastejam pelo chão. Arco
espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Eu acredito que essa crise que nós estamos passando é Deus nos levando para o deserto para falar de amor com a gente. Se você entender isso, isso é a palavra do Senhor, se você reconhecer o tempo de crise, o tempo do deserto, você vai começar a absorver os ensinamentos de Deus para a sua vida e vai começar a enxergá-lo como seu marido e não mais como seu Senhor apenas. Eu te levo para o deserto para falar de amor com você. Nessa noite, querido, que você possa reconhecer, você que está assistindo a live, você possa reconhecer isso de todo o seu coração e saber que Deus está cuidando de todas as coisas.